Gênesis 37, 3 e 4, sua família, um propósito de Deus. Os irmãos acharam? Diz assim: ora, Israel amava mais a José que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já lhe não podiam falar pacificamente. Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos e ore pela sua família. Nós louvamos o Senhor. Até aqui, estamos nessa campanha de família e nada mais adequado do que você e eu orarmos pela nossa família. Então, nesse momento, antes de nós meditarmos nesse texto, convido você a tirar um minutinho e pedir a Deus por você e pela sua família. Senhor, o Senhor que é Pai de muitos filhos, o Senhor que sabe como cuidar dos seus filhos, o Senhor que não erra em nenhum detalhe. A tua palavra diz que o Senhor não se cansa e nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Tua palavra diz que o Senhor não cochila, ó Deus. E como filhas do Senhor nesta noite, nós pedimos que o Senhor derrame da tua presença sobre a vida dos nossos familiares, onde eles estiverem. Se revele a eles, Espírito Santo. Dê aos nossos familiares e a nós que estamos aqui espírito de sabedoria e de revelação de quem é o Senhor, da glória do Senhor, da presença do Senhor. Fala conosco, Deus, dentro da nossa casa. Fala conosco ali. Ó Deus, toca na nossa vida lá dentro da nossa casa. Toca na vida dos nossos familiares. Só o Senhor pode libertar. Só o Senhor pode salvar. Só o Senhor pode curar, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai. Nesta noite, se tem alguém aqui precisando ser liberto de algum pecado, em nome de Jesus, que seja liberto. Se existe alguém na nossa família, ó Deus, precisando ser liberto de algum espírito, de algum demônio perturbador, que o Senhor, pelo sangue de Jesus, traga a libertação nessa noite. Traga a tua cura, ó Deus. Nós clamamos, nós pedimos, tenha misericórdia da nossa família, daqueles que ainda não tiveram a revelação do Senhor, daqueles que ainda não aceitaram a Jesus, estão presos, estão cegos. Salva essas vidas, Deus. Tenha misericórdia, como um dia o Senhor desvendou os nossos olhos, desvenda os olhos deles também, para contemplarem a glória do Senhor. E nós que estamos aqui pedimos o revestimento do Senhor, pedimos a misericórdia do Senhor, pedimos a unção do Senhor, para nós sermos um instrumento vivo do Senhor dentro da nossa casa, ser um instrumento de bênçãos, porque é ali onde tudo começa na nossa vida. Nós oramos pedindo que a tua palavra seja aplicada a nós nesse momento, pelo teu espírito de revelação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é na nossa família onde tudo começa, a nossa história, é na nossa casa. Às vezes nós queremos ver a glória de Deus, aqui no templo, e vemos a glória de Deus, mas um lugar que Deus quer se revelar, falar conosco, é lá dentro da nossa casa. Porque aqui a gente vem 1 ou 2 vezes na semana, e é muito rápido. Nós estamos aqui com o propósito de adorarmos o Senhor como igreja, de recebermos a palavra, de edificarmos uns aos outros. Mas durante os outros dias, nós estamos dentro da nossa casa. A gente passa o nosso dia trabalhando, não é verdade? Fazendo os nossos afazeres. Aí a gente fica doido para chegar a hora de dar o horário, de nós voltarmos para casa. Graças a Deus nós temos o nosso lar, nossa casa. E ali a gente pode tomar o nosso banho, nos alimentar, relaxar, conversar, às vezes até brigar, né? Mas é a nossa casa, é onde tudo começa na nossa vida, é a nossa essência ali, é ali que Deus quer falar conosco.
E nessa história de hoje nós vemos José, né? Uma história muito linda. Eu acho linda, né? A palavra de Deus é linda. É a história de José. Então, irmãos, nesses 2 versículos que nós lemos, fala que Israel, Jacó, amava mais a José que a todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice. E os irmãos de José, e ele fez aquela túnica, né? E os irmãos de José perceberam isso. Mas nós vamos vendo em outras passagens bíblicas, outras histórias de famílias, que eu falo para os irmãos, qual família aqui nunca passou por um problema? Não existe. Nós enfrentamos problemas e desafios também dentro da nossa casa. Perda, sofrimento, dor, talvez discussões, brigas. Não deveria acontecer, mas acontece. A primeira família que Deus criou, qual o primeiro casal? Adão e Eva. Eles tiveram vários filhos, mas os 2 primeiros filhos, Caim e Abel. O que aconteceu com esses 2? Caim matou Abel, que era seu. Olha que problema, irmãos. No primeiro casal que Deus criou, né? Era uma família perfeita? Não. Depois Adão e Eva tiveram outros filhos, né? Então, nós vemos exemplos de famílias que enfrentaram graves problemas. Nós estamos aqui na família de Jacó, que por esse ato de Jacó, de Israel, diante da sua família, né? O que aconteceu? Inveja e ciúmes dos irmãos com José. Né? Nós vemos a família de Isaac e Rebeca. Eles tiveram quantos filhos? 2 filhos. Vocês se lembram quem eram os filhos de Rebeca e Isaac? Jacó e Esaú. Aí, quando Rebeca fica grávida, a Bíblia diz que as crianças começavam a lutar dentro do seu ventre. Aí ela foi questionar, né? Questionar Deus. Aí o que Deus fala para Rebeca? Rebeca, Deus não fala assim, olha, tem 2 filhos dentro da sua barriga. Deus não falou isso para Rebeca. Sabe o que Deus falou? Existem 2 nações no seu ventre. Então, irmãos, 2 nações no seu ventre. Aí deu aquela confusão toda, né? Depois eles se reconciliaram e aqui nasceu José. Olha só, tiveram problema? Graves problemas. Nós vamos enfrentar dificuldades na nossa casa, mas o Senhor nos ajuda em todos os momentos. E eu acho muito interessante que por isso que tem um propósito de Deus na família. Deus falou, Rebeca, tem 2 nações no seu ventre. 2 nações. Então, eu e você, nós nascemos na família certa, no lugar certo, pelas pessoas certas, para cumprir o quê? O propósito de Deus sobre essa terra, para cumprir um plano de Deus nessa terra. Aqui, os irmãos de José tiveram inveja, tiveram ciúmes, por uma bobagem, mas José, o seu pai e os seus irmãos não sabiam o que estava por vir. Mas Deus tinha um propósito, irmãos, com quem? Com essa família. Deus tinha um propósito com a vida de José, a raspa do tacho lá de Jacó, né? O filho da sua velhice. Jacó nem imaginava, Israel nem imaginava, né? Jacó lutou com o anjo lá, né? Não te largo enquanto você não me der a minha bênção. E Deus muda o nome de Jacó, porque aqui, irmãos, estava nascendo o Israel de Deus. E nós somos descendência desse Israel de Deus. Nós somos essa descendência. Né? Nós vemos outro exemplo de família de Davi. Quando Samuel, Deus fala que havia rejeitado o rei Saul e falou, olha, eu já escolhi outro rei. E aí você vai lá na casa de Jessé e unge um dos filhos. Deus não falou quem era, né? Vocês lembram dessa história? Aí Samuel chega, o profeta Samuel, né, aquele homem respeitado, onde o profeta Samuel chegava, o pessoal tremia, né? Era a presença de Deus ali. O profeta Samuel chegou na casa de Jessé e aquele homem de Deus olha para o primeiro filho dele e fala, com certeza está diante de mim um escolhido de Deus. Aí eu fiquei pensando, irmãos, a família toda estava reunida com o profeta, a família toda. Jessé, os seus filhos,
Todos não, né? Estava faltando um. Estavam lá numa reunião. Imagine, né? Recebendo o profeta. Prepararam tudo. Esqueceram de chamar o Davi. Não é verdade? Davi estava onde? Lá cuidando das ovelhas. Não precisa chamar o Davi não, gente. Deixa ele para lá. Olha só. Eu fiquei pensando, será que eles chamaram o Davi? Será? Será que eles avisaram o Davi que o profeta Samuel estava lá na casa? Eu acho que não. Será que eles fizeram? Olha só, irmãos. Aí Samuel, aí Deus fala, não é esse Samuel, e Deus também não falou ainda quem era. E o profeta Samuel, em vez de perguntar, Senhor, então qual deles que é? Samuel não perguntou também não. Falei, que comunicação com Deus ali, né? O cara vai ungir o rei de Israel, e Deus fala, não é esse. E tem vários diante dele. E eu fiquei pensando, por que Samuel não perguntou, Senhor, então qual que é? Mostra aí. Mas Deus deixou passar todos. Aí Samuel perguntou, tem mais algum, né? Ah, tem um pequenininho, o mais novinho que está lá cuidando das ovelhas. Então vai lá buscar ele. Olha a família, irmãos. E quando Davi chega, Deus fala. Aí Deus fala, é esse. Eu penso que os olhos dos irmãos devem ter ficado assim, ó. Regalado, Davi, o menor. Mas Davi, você tem certeza, Samuel? É assim que nós ficamos, irmãos. Às vezes, dentro da nossa casa. Às vezes queremos ser melhor dentro da nossa casa. Não é verdade? Às vezes nós queremos estar com a razão, né? Mas a família de Davi também enfrentou esse problema. E outros, né? Quando Davi foi lá na guerra, né, ver o que estava acontecendo, os irmãos falaram, e já vem esse cara para cá, vai embora, o que você está fazendo aqui? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Vai embora, eu conheço a sua presunção. Não foi isso que os irmãos dele falaram? Ele falou, eu vou lá, no nome do Senhor dos Exércitos, esse gigante será derrotado. Então, irmãos, tudo tem um propósito. A vida de cada um de nós tem um propósito, a família de cada um de nós tem um propósito. Deus nos colocou nessa terra com um propósito. E José aqui, nós sabemos que ele foi vendido pelos seus irmãos, foi parar no Egito, né? Lá na casa de Potifar. Ali, Deus, o Espírito do Senhor estava com José, a mulher de Potifar gamou em José, né? E o que aconteceu? José não é bobo, não é nada, né? Saiu correndo, literalmente correndo, né? Então existem momentos na nossa vida, irmãos, abrindo parênteses, que nós precisamos sair correndo do pecado, que o pecado vem atrás da gente, não tem jeito. Então nós temos que, dali na pipa, fugir, porque senão nós podemos ser apanhados, E José foge dali, aquela mulher com certeza inventou um monte de coisa, né? Um monte de mentira, e José vai para onde, vamos? Na cadeia. E o Espírito do Senhor estava com José, e José cuidou de tudo naquela cadeia, até dos presos. E um dia José interpreta 2 sonhos ali, né? E aqueles 2 sonhos se cumpriram, e José continuou lá, até que Faraó teve um sonho, vocês irmãos lembram? E mandaram chamar José para interpretar aquele sonho. Irmãos, quanto tempo na vida de José passou? Isso não aconteceu de um dia para o outro, muito tempo. José cresceu longe da sua família, longe do seu pai, e o seu pai achava que ele estava morto. Olha só, os irmãos mentiram para o pai também, falando que José tinha morrido. Olha que família, irmãos. Mas olha o propósito de Deus por trás disso tudo. Às vezes, irmãos, acontecem coisas ruins conosco, coisas difíceis que nós não entendemos. É nesse momento que nós precisamos orar a Deus, orar mais, né? E perguntar, Senhor, revela o que eu preciso entender, desvenda a minha mente. Porque acontecem coisas difíceis conosco, mas lá na frente tem um propósito. Eu me lembrei aqui agora que há um tempo atrás, assim que eu me casei, eu recebi uma carta lá em casa de cobrança, que eu estava com a dívida em São Paulo de mais de 4 mil reais, né, Júlio? Quase 5 mil reais. Falei, São Paulo, meu nome, meu endereço, meu CPF, tudinho. Aí eu corri em Pádua lá no escritório, mostrei a carta para o Jorge, era o contador da igreja na época. O Jorge falou assim, Sidney, vai lá no SPC e no Serasa e vê se seu CPF está limpo. Fui lá e o meu nome estava sujo já, no SPC e no Serasa. Falei, e agora?
Aí eu fiquei nervosa, preocupada com aquilo. Aí, irmãos, o Jorge falou, você já ligou para lá? Eu falei, não liguei ainda não. Então liga para lá. Liguei, tinha um número embaixo, eles confirmaram. Era internet e TV a cabo, a empresa, lá de São Paulo. Eu falei, mas eu nunca fui em São Paulo. Ah, então clonaram seu CPF, fizeram alguma coisa, mas você tem que pagar. Eu falei, como que eu vou pagar? Eu moro no interior do estado do Rio de Janeiro, mas está aqui, seu CPF, seu endereço. O Jorge falou, você conhece algum advogado? Eu falei, conheço. Vai lá, mostra para o advogado isso tudo para limpar o seu CPF, né, do SPC do Serasa. Fui lá, conversei com a minha prima advogada, Sidney, vamos entrar com o processo. Aí entramos com o processo, limpou o meu nome e eu ainda recebi indenização de danos morais, né? Recebi uma indenização ainda, mas isso levou um tempo. Aí eu recebi aquele dinheiro, irmãos, tirei a parte do advogado, que era 30%, tirei o dízimo e me sobrou quase 9 mil reais. Eu deixei lá no banco. E nesse período eu estava em tratamento de saúde porque eu descobri que eu estava com endometriose. E eu descobri que eu precisava fazer uma cirurgia rápida, porque a minha endometriose já estava chegando no intestino. O médico falou assim, Sidneia, é questão de saúde, você precisa operar. Quanto que é a cirurgia? Quase 9 mil reais. Aquela carta era o dinheiro que Deus estava enviando para mim fazer aquela cirurgia. Naquela época era muito dinheiro, eu não tinha aquela quantia, não tinha. Eu não comprei uma bala, irmãos, com aquele dinheiro. Só tirei o dízimo e o dinheiro foi certinho da cirurgia, sem faltar e sem sobrar. Então, irmãos, até as coisas difíceis da nossa vida têm um propósito. Nós não sabemos agora o porquê desse propósito, mas lá na frente a gente vai saber. Deus sabia que eu precisava fazer aquela cirurgia, que era caso de saúde mesmo. E Deus enviou o recurso. Ele já sabia lá atrás. Então a sua família tem um propósito. A família de José, apesar de todos esses problemas, teve um propósito de Deus. Mas o que nós precisamos aprender com isso tudo, irmãos? Que nós precisamos ter um compromisso com Deus. O nosso compromisso é com Deus. O nosso compromisso é com Deus. José, ele tinha um compromisso, era com Deus. Ele colocou isso na sua mente e no seu coração. Tudo que ele fazia era pensando no Senhor em primeiro lugar. O compromisso dele era com Deus, com as coisas de Deus. Nós precisamos, irmãos, fazer o possível para sermos fiéis ao Senhor em tudo. Nós não vamos conseguir chegar aos 100% de fidelidade, porque nós somos pecadores. Mas o nosso compromisso ali é com Deus. O ser dizimista, o participar na obra do Senhor, dentro da nossa casa. José, ele entendeu que o compromisso dele na casa de Potifar era primeiro com quem? Com Deus. Tanto é que a mulher de Potifar foi lá tentar ele saiu correndo. Não, eu não vou pecar contra Deus. Então, nosso compromisso, irmãos, é com Deus, é com a nossa família. É um compromisso nosso. Vai aparecer tentações de todo lado, mas nós assumimos um compromisso com Deus, com a nossa família, com o nosso lar. E é ali onde tudo começa. Olha o capítulo 41 de Gênesis. Gênesis 41. 41 foi quando Faraó, José interpreta os sonhos de Faraó. Versículo 33. Olha o que Faraó falou para José. José interpretou o sonho das vacas, das vacas magras, das vacas gordas. E o versículo, a partir do 33, diz o seguinte: agora, José falando para Faraó: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e o ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita de bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimentos nas cidades e os guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito.
para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha só, irmãos, José vai interpretar um sonho de Faraó, lá no palácio, diante dos oficiais. E José dá um conselho a Faraó. Mas José aqui, irmãos, ele não se autopromoveu. José poderia ter falado assim: olha, Faraó, você vai lá e me coloca como administrador da terra, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, nós vamos juntar mantimento, nós vamos fazer celeiros. José não falou assim. José falou: olha, Faraó, escolha um homem para fazer assim, assim e assim. Até aqui José foi humilde. Ele estava diante dos oficiais de Faraó e diante de Faraó, o maior homem da terra. Aí o que Faraó diz? Não existe outro homem. Acharíamos porventura homem como este, em quem há o que, irmãos? O Espírito de Deus. Faraó reconheceu. José não precisou falar nada, nem pregar ali, né? Nem pregar. Faraó reconheceu que havia em José o Espírito de Deus. Certa vez eu estava lendo Efésios, e depois que eu descobri que eu estava grávida da Rebeca, eu comecei a orar, fazer essa oração pela vida da Rebeca, que está lá em Efésios, capítulo 1. Eu gosto muito dessa oração de Paulo, Gálatas, Efésios. Eu vou ler para os irmãos, a partir do versículo 16. Diz assim, Efésios 1, a partir do 16. Paulo orando pelos Efésios: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o que, irmãos? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Outras versões diz espírito de sabedoria e de revelação de quem é Deus. Então eu oro: Senhor, dê a Rebeca espírito de sabedoria e de revelação de quem é o Senhor para ela, na vida dela. Se revele a ela. Essa é a minha oração. Aí depois que a Rebeca nasceu, aí eu acrescentei na oração a mim e o Júnior, né? Falei: Senhor, agora o Senhor nos dá espírito de sabedoria, porque, Senhor, depois que a gente é mãe, né? E de revelação também, revela tudo, Jesus. Então, irmãos, nós precisamos fazer essa oração. Senhor, dê a mim, dê aos meus filhos, dê aos meus netos, dê ao meu marido, dê ao meu pai, ao meu sobrinho, seja quem for, espírito de quê, irmãos? Sabedoria. Sabedoria em quê? Em todas as áreas da vida. O que Salomão pediu a Deus? E o que Deus deu a ele? E mais o que? Muitas e muitas outras coisas. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria faz o quê? Fica em casa vendo Domingão do Luciano lá? Peça a Deus. Nós precisamos pedir sabedoria todos os dias a Deus, porque o negócio está ficando estreito, irmãos. E espírito de revelação de quem Deus é na nossa vida, na nossa família. Senhor, se revele, se mostre, fala com fulano de tal que está lá, envia uma pessoa lá na revelação de Deus, irmãos. As coisas ocultas. Ele sabe o que nós estamos precisando nesse exato momento. Ele sabe o que a sua família precisa. Então, quem melhor do que Deus para se revelar? Porque às vezes as pessoas não vão acreditar no que a gente fala. Mas Deus usa outra pessoa. Deus usa uma mula para falar, né? Deus usa outras pessoas. Deus fala através de outras pessoas. Com alguém que está precisando na nossa casa, com alguém que está precisando na nossa família. Então, irmão, sua família tem um propósito para Deus. O propósito da família de José era tirar Israel. Israel foi para o Egito. Eles não morreram de fome, né? O pai dele
encontrou de novo com ele os seus irmãos, eles se abraçaram, eles se perdoaram. José entendeu qual era o propósito da vida dele, entendeu o propósito da família dele. Aquelas 70 pessoas vão para o Egito, Israel de Deus, eles ficam ali, se multiplicam, e depois Deus usa quem? Moisés. Aí vem o Moisés, né? Que também nasceu lá com o problema da família lá, quando era neném, já queriam matar ele, não é verdade? E Moisés foi parar naquele cesto e foi embora. Aí foi para onde? Na casa de Faraó. É Deus ou não é, irmãos? É propósito de Deus ou não é? Para libertar o povo de Israel, então Deus quer usar a sua vida para libertar outras pessoas. É igual a irmã falou, você não tem nada que falar, vai orar, vai pedir sabedoria a Deus, vai pedir revelação de Deus para você e para aquela outra pessoa. Senhor, se revela a essa pessoa. Manda um anjo, faz qualquer coisa, Deus, mas fala com essa pessoa. Nós precisamos crer assim. Então Deus criou e cuida de cada um dos nossos familiares. Deus tem um propósito na sua família. Nós precisamos respeitar, tratar muito bem os nossos familiares. Não é verdade, irmãos? E nós temos que fazer de tudo para manter a nossa família unida na presença do Senhor. Então entenda isso nessa noite. Sua vida tem um propósito, sua família tem um propósito. O nosso propósito nesse mundo, concluindo, é servir a Deus e ter compromisso com Ele. Compromisso com a nossa família. Correr do pecado. Fugir da tentação. Uma das coisas que eu oro pela Rebeca também, por mim, por nós, pelo Júnior. Senhor, livra-nos do pecado. Livra da tentação, Senhor. Livra de Satanás. E livra-nos do homem mau. Só o Senhor para nos livrar. Então nós podemos orar pela nossa família assim. Nos livra, só o Senhor. Porque, irmãos, nós não sabemos o que pode estarem tramando contra nós e contra a nossa família. Mas Deus sabe. Porque nós sabemos, irmãos, e nós vamos vendo no nosso dia a dia quantas coisas ruins acontecem com as famílias. Quanta obra de Satanás acontece. Não é verdade? Ninguém está livre. Ah, Sidney, mas o diabo vai tocar em mim? Se nós dermos brecha, maior é o que está em nós. Glória a Deus. Mas eu não posso dar brecha na minha vida, né? Não posso. Então, irmãos, nós temos que estar atentos a isso. Propósito de Deus. Compromisso com Ele. Servir a Ele. Correr do pecado. Fugir do pecado. Para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos estar orando mais uma vez nesse momento?